partes brancas, todas, em algumas delas mostrando umas dobras. O que é a parte branca? Tem umas partes branquinhas, está fazendo mais vistas, ou amarelas, como dizer, formando uma série de dobras, tá? Esse tipo de rocha aqui, tá? Esse tipo de rocha daqui já é um gneiss migmatizado. Aquelas partes brancas dobradas significam que esse tipo de rocha esteve numa profundidade que começou a haver a fusão desse material. E a movimentação desses blocos de rocha fez com que essa fusão fosse interrompida. É como se você tivesse colocado uma comida no fogo para cozinhar, quando parte dela já estava de consistências diferentes, parte já tinha ficado cozida e outra parte ainda estava dura e você desligou o fogo. Tá? Então, essa rocha é uma rocha híbrida. Quando esse processo adianta um pouco mais, você em alguns locais pensa que está numa rocha do tipo ígnea e em outros locais ela tem aspecto de rocha metamórfica. E ela é então chamada de migmatito, tá? Migmatito. Tá? É um gneiss migmatito. É uma rocha que já esteve numa profundidade de mais de 15 quilômetros, e temperaturas e pressões muito elevadas que já estavam entrando naquele processo de fusão. Tá? É um gneiss já com o início de migmatização, ou seja, aquelas partes mais claras é um material que a gente chama aquela parte mais clara de neossoma. Neossoma, ou seja, a parte que foi remobilizada e começou o processo de fusão. E a parte escura a gente chama de paleossoma, ou seja, a rocha que forneceu, o material que forneceu essa fusão daqueles minerais que se fundiam em temperaturas mais baixas e foram remobilizados. Tá? Agora, vamos descer ali para vocês verem a represa e uma escarpa maior ainda mais lá ao fundo. Então aqui de lá, de cima, dava para ver melhor, tá? Nós vamos caminhar aqui e atravessar essa ponte. Esses livramentos, devido aos esforços tectônicos, eles aparecem sempre bem pronunciados na rocha. Me confidenciou ali. Você vai contar o segredo dela pra nós? Tá vendo aquela árvorezinha maior ali, ó? E as outras ali são imbaúbas. Ela diz que essa árvore é pioneira. Quando você tira a vegetação de um local, quando nasce uma imbaúba, é a primeira árvore que chega. Então, quando a gente olha numa floresta igual aquela ali, né? Se você tem imbaúba, você pode dizer que isso aqui é uma mata secundária. Teve um desmatamento já. Hein? Já houve desmatamento. Vim até aqui com vocês, porque ontem naquela aula sobre intemperismo, a gente viu que determinadas camadas de minerais resistem mais ao intemperismo, enquanto que outras não. Vocês vão olhar que aquela frente escarpada ali, olha, está cheia de buracos, e se a gente for analisar de perto, vai verificar que ali são camadas de rocha com minerais menos resistentes ao intemperismo, dando uma erosão diferencial ao longo daquela encosta, né? Tanto desse lado como naquele, nesses locais onde essas camadas de rochas que estão mais ou menos horizontalizadas são de minerais que resistem menos ao intemperismo. E a água vindo de cima da encosta, com alguma acidificação, ela promove então essas reações e leva esse material que vai sendo transformado em materiais finos e solúveis, né? Aqui a gente já vê em cima lá um bloco de rocha que está se soltando, né? Que possivelmente, havendo uma oportunidade, como lá na frente onde tem aquelas árvores, você tem um desplacamento, né, que aquelas rochas deveriam ser atirantadas para evitar a queda delas ao nível da estrada. Isso é um risco potencial ainda, né? Hein? Isso é um risco potencial. É um risco potencial. Mas se você quer prevenir de um acidente, né, a engenharia pode atirantar aqueles blocos e evitar que eles caiam, porque a parte de trás deve ser firme, tá? Então é muito comum acontecer isso.
Por que firme? Porque é um maciço mais novo, o maciço é da mesma idade, mas o que está acontecendo ali é que você retirou essas rochas, elas não se formaram aqui na superfície, tá? Essas rochas daqui são rochas gnáissicas, que quando elas se formaram, possivelmente elas estavam com relação ao nível, à superfície aqui, na faixa de uns 10 a 15 quilômetros da superfície, tá? Então, por tectônica ou por erosão, como nós vimos naquele desenhozinho lá, a exumação do relevo, né, elas chegaram hoje à superfície. Então, as condições de temperatura e de pressão na qual elas se formaram eram muito maior. Quando elas chegam na superfície, numa região de temperaturas baixas e pressão muito mais baixa ainda, a tendência é elas se dilatarem por esse relaxamento dessa pressão e da temperatura a qual elas estavam submetidas, né? É aquele descanso que vocês vão ter nos pés hoje, quando tirarem os sapatos, os dedinhos vão todos se relaxar e se espalhar um do outro. Tomar cerveja. Tá? Olhando lá em cima onde passa a torre de transmissão de energia, tá? Vocês veem as conchas de escorregamento, né? E uma ravina sendo formada acima daquele bambuzal, ó. Uma cobertura vegetal contínua, o início da formação de uma vossorocazinha, de uma ravina também, tá vendo? Mostrando que esse processo ele é contínuo. E aqueles terraceamentos que é resultante do andar aí dos animais, se a gente observar com calma e medir, vai ver que tem aquele movimento lento, que eu ainda vou mostrar, ali já tem umas árvores tombadinhas, né? Tá vendo? Mas eu quero chegar numa que a gente vai ver mais tranquilamente esse fenômeno, né, da mudança da verticalidade na encosta em função daquele movimento de escorregamento lento, né, que dependendo do momento eles podem passar por escorregamento rápido.